nesta noite, eu creio. E assim nós vamos sermos abençoados pelo Senhor nesta noite. Eu gostaria de abrir aqui no Evangelho de João. Se você tiver aí, né, a Bíblia na sua casa, quando você ouvir essa live, você possa abrir aí no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 5, para que possamos meditar na palavra de Deus nessa noite. Fala assim: um dos homens que ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhes: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhes disse: levante-se, pega a sua maca e ande. No mesmo instante o homem ficou curado. Pegou a sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado. Aleluia, glória a Deus. Vamos estar aqui meditando na palavra de Deus. Eu vou fazer aqui uma breve oração, que Deus abra nosso entendimento, nosso coração, para entendermos a palavra de Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu entro na Tua presença, que o Teu Espírito Santo esteja iluminando o nosso entendimento, para que possamos entender a Tua palavra e que ela venha gerar salvação, cura e libertação em nossas vidas, mas que nós venhamos ser abençoados nesta noite pela Sua palavra, Senhor, que pode mudar o nosso coração, a nossa vida e nos trazer a direção certa. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais para cima aqui, fala desse tanque, que algumas tem traduções que falam, né, o tanque Betesda, que significa casa de misericórdia. Dado o estado desesperado das pessoas que jazia ali na esperança de uma cura miraculosa. Diz aqui no versículo 2, a respeito disso: dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava um tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Então ali, ao redor daquele tanque chamado Betesda, havia multidões de pessoas esperando o movimento da água, porque havia ali um dizer que quando a água era agitada, o primeiro que descesse naquele tanque era de curar de qualquer enfermidade. E havia ali no meio daquela multidão de enfermos um homem paralítico que estava ali 38 anos, paralítico, e nunca tinha sido curado, nem esperando pela cura, pelo milagre. Ele era enfermo, era paralítico e era inválido. Enfermo, paralítico, com uma condição inválida, né? Ele era inválido. Aqui no versículo 5 fala desse homem, que a gente começou até lendo. Um dos homens que ali estava doente havia 38 anos. Então, olha para vocês verem. 38 anos esperando ali um milagre, esperando ali uma cura, esperando ali o movimento da água. E não tinha ninguém que o colocava quando a água era movimentada, dizendo ele para Jesus que sempre que ele ia descer, sempre descia um primeiro que ele naquele tanque antes dele, mas ninguém ajudava ele. Aqui Jesus mostra o conhecimento divino dele. Então Jesus ele mostra o conhecimento divino dele para aquele homem que ali estava, e também através da palavra de Deus nós vamos ver esse conhecimento divino. Em João, capítulo
1, versículo 48, a palavra de Deus diz assim: Como o Senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Que Jesus fala que viu Natanael debaixo da árvore, sem mesmo nunca ter conversado com ele. Então Jesus, ele mostra o seu conhecimento divino, de nos conhecer. Jesus, ele nos conhece. O Senhor nos conhece porque ele é, né, o próprio Deus. 100% homem nessa terra e 100% também Deus. Ele era também, né, divino, o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele tinha ali o conhecimento do estado daquele homem também. Aqui em João 4, 18, vamos ver a palavra do Senhor, né, o que a Bíblia traz e relata para nós esta noite. João 4, 18 fala assim: Pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. Aqui Jesus estava conversando com a mulher samaritana. E diz que ela dizia a verdade, ela tinha 5 maridos. Aqui o Senhor fala com ela assim, no versículo 18, o Senhor Jesus fala com ela: Pois teve 5 maridos e não é casada. Falando que ela não era casada, então o Senhor conhecia a vida dela, Jesus conhecia a vida dela. E o Senhor, ele te conhece, me conhece. O Senhor Jesus, ele conhece a nossa vida. Ele sabe exatamente como estamos. Isso não pode ser negado, porque o Senhor é Deus e conhece todas as coisas, e Jesus nos conhece. Quando a água é agitada, indica que as pessoas pensavam que a primeira pessoa a entrar na água seria curada. Aqui no João 5, versículo 7, fala a respeito. João 5, versículo 7. Vamos ler nessa noite? O homem respondeu: Não consigo, Senhor, pois não tem quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Então ele falou com Jesus: Não tem ninguém que me coloque nesse tanque quando a água é agitada. Sempre outra pessoa desce antes de mim. No versículo 10, é importante a gente estar meditando nesta noite, na palavra, para que possamos estar entendendo um pouco mais. No versículo 10, para estar dando aqui uma continuidade na palavra, para a gente estar deslanchando aqui nesta mensagem, para que possamos entender melhor tudo que está sendo nesta noite ministrado nos nossos corações. Deixa eu ler o versículo 10 aqui com vocês nesta noite. Os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca. O fato é que Jesus, ele curou aquele homem. Jesus conversou com ele e ele falou que não tinha ninguém que colocava ele naquele tanque quando a água era agitada. E Jesus libera uma palavra para ele, fala assim, no versículo 8, Jesus lhes diz: Levante-se, pegue a sua maca e ande. No mesmo instante o homem ficou curado. Pegou a sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca. Olha para vocês verem a religiosidade daquele povo. Eles preferiam que aquele homem não fosse curado no dia de sábado, porque a lei, eles achavam que interpretava a lei corretamente, mas somente Jesus, e eles não cumpriam corretamente, mas somente Cristo cumpriu a lei corretamente. E Jesus fez o bem para aquele homem no dia de sábado. Um dia de sábado. Amanhã vai ser sábado. Então Jesus fez o bem para aquele homem, curando ele daquela enfermidade. E eles começaram a questionar aquele homem, falando que não podia curá-lo no dia de sábado. Mas Jesus disse: Eu sou o Senhor do sábado. Então o Senhor Jesus
era o Senhor de todas as coisas e é o Senhor de todas as coisas. Depois da interrogação daqueles judeus, interrogando aquele homem, há um processo de interrogação aqui, que aquele homem também, eles até expulsam ele ali da sinagoga, né, porque ele fala que Jesus curou ele, né, ele fala ali que ele recebeu o milagre do Senhor, mas depois Jesus reencontra com aquele homem novamente, né, há um encontro de Jesus com aquele homem novamente, e aquele homem, Jesus fala com ele, e Jesus traz uma palavra para ele de disciplina. O Senhor Jesus disciplina ele. Jesus reencontra o homem no templo. Depois da cura, Jesus falou para aquele homem não pecar mais. Isso nos indica, neste caso específico, que a enfermidade dele era por causa de um pecado. Então, aqui nós vemos que Jesus, eu quero ler de novo o texto. Jesus reencontra o homem no templo, depois da cura. Jesus falou para aquele homem não pecar mais. Isso nos indica, neste caso específico, que a enfermidade dele era por causa de um pecado, né? Poderia ser, né, por causa de um pecado. Então o Senhor Jesus, ele disciplinou aquele homem e falou com ele para não pecar mais. Falou com ele para não estar mais pecando naquela área que ele estava ali andando erradamente, não obedecendo a palavra de Deus. Então Jesus, ele dá ali uma correção para ele, e especificamente para ele. Porque em outras passagens Jesus já não traz a mesma disciplina. Mas para esse homem aqui especificamente, Jesus traz uma disciplina. Porque em outra passagem, João 9, versículo 2 e 3, os discípulos perguntam a Jesus e questionam: Quem pecou foi esse homem ou seus pais? Quem pecou para que esse homem nascesse dessa forma? Mas Jesus falou assim: nem ele pecou, nem seus pais. Ele nasceu dessa forma para que manifestasse nele o poder de Deus, a glória de Deus. Eu vou ler com vocês aqui em João 9:2 para você entender isso aqui, para ficar claro para você nesta noite. João 9:2. Vamos lá. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Aqui dá uma ideia que tudo que a pessoa estava enferma, estava doente, era por causa de pecado. Dá uma ideia, né? Que os discípulos tinham essa mentalidade, essa ideia. Jesus respondeu: nem uma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Então aqui Jesus falou: não é uma coisa nem outra. Isso aconteceu, nasceu dessa forma para que um poder de Deus se manifestasse nele. Então não tem nada a ver esse homem ser cego. Não foi por causa de pecado, nada disso. Foi para que o poder de Deus se manifestasse nele. Realmente manifestou, Jesus o curou. Então, mas nesse caso aqui, desse homem aqui, paralítico, poderia ser assim, né? No caso dele específico, algum tipo de pecado. Tanto é que Jesus fala com ele para não pecar mais, para que não aconteça coisa pior com ele. Deixa eu ver se... né, coisa pior com ele. Então Jesus, ele disciplina esse homem, né? Jesus fala com ele que ele não deveria mais estar pecando nesta área. Mais tarde Jesus o encontra no templo e lhes disse: agora você está curado, deixe de pecar, para que nada pior lhes aconteça. Então Jesus fala com ele: deixa de pecar, não peque mais, né? Você não deve pecar mais, porque para que algo pior não lhe aconteça. Os adversários de Jesus estavam colocando sua tradição religiosa puramente humana acima do amor genuíno e da compaixão pelos outros, exigidos pelo Antigo Testamento, né? Tá lá em Levítico 19:18. Jesus e não os judeus que estavam endurecendo a lei.
Agora eu vou aqui partir para o versículo meu pai, versículo 17. Meu pai. Aqui Jesus fala de um relacionamento entre ele e o pai. Versículo 20. Aqui Jesus ensina que assim como o pai, ele também é o Senhor do sábado. Aqui que eu falei antes, né? Jesus é o Senhor do sábado. Que está aqui no versículo 20. Deixa eu achar aqui para compartilhar com você. Pois o pai ama o filho, lhes mostra tudo o que faz. Na verdade, o pai lhes mostrará obras ainda maiores que estas, para que vocês fiquem admirados. Pois assim como o pai dá vida àqueles que ele ressuscita dos mortos, também o filho dá vida a quem ele quer. Aleluia, glória a Deus. No versículo 19, Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, o filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta, ele faz apenas o que vê o pai fazer. E tem outra parte que Jesus ele fala que ele é o Senhor do sábado, né? O Senhor, ele é o Senhor de tudo, né? Ele é o Senhor de tudo. E eu quero que você entenda nesta noite que a palavra de Deus, ela nos ensina nesta noite que nós devemos confiar em Cristo, devemos confiar em Jesus e nós devemos obedecer a palavra de Deus na nossa vida, né? Que nós possamos obedecer a palavra de Deus a cada dia, que você possa aproximar de Deus, meditar na sua palavra, para que assim você venha a ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E esta é a palavra que eu tinha para compartilhar com você nesta noite. Vou estar postando outras, né, outras passagens da Bíblia, a gente meditar e refletir. Eu quero só que você entenda isso, né? Jesus é o Senhor do sábado, Jesus é o Senhor sobre todas as coisas. Ele morreu, ressuscitou e está vivo, e Ele reina, e vai reinar eternamente. E eu quero que você entenda também que nós devemos sempre estender as mãos, né, para o nosso próximo, ajudar as pessoas que precisam, trazer-lhe uma palavra de apoio para aqueles que necessitam ser apoiados, trazer uma palavra de Deus para aquelas pessoas, falar que Jesus ele pode salvar, realmente pode, porque ele morreu por nós na cruz, falar que Jesus ele pode curar, realmente ele pode curar, porque ele levou todas as nossas enfermidades sobre a cruz no momento dele, não na nossa hora, mas Jesus pode curar na hora que ele quiser, na hora que ele achar apropriado, ele pode nos curar. O que nós devemos é ter fé e acreditar que Jesus pode nos tocar e abençoar nossas vidas em qualquer área que seja. O Senhor pode trazer libertação, cura e salvação para nós. Então é importante você entender isso, né? Jesus morreu numa cruz por nós, né? Jesus morreu numa cruz para assumir os nossos pecados, as nossas falhas. Estava sobre a cruz ali na cruz do Calvário. Ele assumiu o nosso lugar e a ira de Deus foi derramada sobre a vida, sobre ele, né? A minha culpa e a sua culpa, Jesus assumiu na cruz no Calvário. E hoje nós somos livres em Cristo, porque ele assumiu o nosso lugar e a nossa salvação está em Jesus, né? Só Jesus pode nos salvar. E tudo que a palavra de Deus te orienta a não fazer, que não agrada a Deus, é importante você estar obedecendo. Talvez tenha alguma área, você diz, não, Márcio, tem alguma área aqui na minha vida que eu não consigo, é difícil. Não, continue orando, continue pedindo ao Espírito Santo de Deus para te ajudar na sua caminhada com Cristo. Busque o Senhor em oração, medita na palavra de Deus, entrega a sua vida ao Senhor e confia nele, porque só Ele pode te ajudar e te dar a direção certa. Uma boa noite, que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima live. E querendo Deus, nós vamos estar fazendo. Fique na paz, até a próxima. Tchau, tchau, fique com Deus.